Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? 8 de maio do ano 2020 marcou o 75º aniversário do chamado Dia da Vitória, quando a Segunda Guerra Mundial cessou na Europa. Foi um bom dia para os civis daquele continente. Todos, do lado vencedor ou do perdedor, ficaram aliviados pelo fim do bombardeio, que seus entes queridos que partiram para lutar e sobreviveram voltariam para casa e que as provisões que não existiam na época sofreram durante anos começaria a diminuir. Muitos anos depois, uma senhora falou desse dia e contou que 8 de maio era o aniversário de seu irmãozinho. A criança não se lembrava de um aniversário em tempo de paz e quando viu a multidão nas ruas, as bandeiras e bandeirinhas penduradas nos prédios, ouviu o canto e sentiu a euforia, só havia para ela uma explicação. Todos estavam fora para comemorar o aniversário dela. Seu irmão mais velho lembrou com carinho. Ela pensou que era tudo para ela. Há uma paz muito maior do que aquela celebrada 75 anos atrás. A paz trazida pelo nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando ele morreu na cruz do Calvário. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, lemos: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu o terrível golpe do juízo divino por nós, para que sejamos libertos do castigo que merecemos por nossos pecados e tenhamos paz com Deus. Ele fez a obra plenamente. Ressuscitou dos mortos e está exaltado à destra de Deus no céu. Todo aquele que se converte de seus pecados e confia nele, recebe o perdão e entra na grande bênção da paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Com o passar dos anos, aquela jovem percebeu seu erro, que na verdade a festa não era para ela. Quando se trata da grande salvação resultante da morte de Cristo, muitos cometem o erro oposto e dizem: não é para mim. O erro da moça não lhe fez mal, pode ter causado um leve constrangimento no máximo. Em contraste, se você pensa que a salvação de Deus não é para você e você a recusa, as consequências para você são muito sérias. Ficará para sempre perdido no lago de fogo. Insisto, você que me ouve, e como fez Paulo quando escreveu aos Gálatas, a crer em seu coração que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E confie nele como seu Salvador. Se você fizer isto, sua alegria aumentará e muito a alegria daquela garota naquele dia em que, ao contrário dela, não será baseada em um mal entendido, mas na verdade, na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 33, lemos: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que confia no eterno Filho de Deus como seu Salvador, confia em Deus como aquele que nos ama e deu seu Filho para nos salvar. Isto é, todos os que depositam sua confiança em Cristo
como seu Salvador pessoal, não ficarão desapontados. Você pode confiar plenamente em sua palavra, pois o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém na mão de Cristo, salvo por ele, pode perder a sua salvação, pode se perder. João capítulo 10, versículo 28. Portanto, você pode se tornar uma pessoa feliz hoje. Uma pessoa com um novo nascimento. Uma nova data para comemorar o dia que você foi salvo por Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. A dádiva de Deus para a nossa salvação. Fora de Cristo não existe salvação. Paulo disse aos judeus: seja-vos, pois, notório que em Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele disse mais: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esses versículos estão, que acabei de citar, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 a 8, Atos capítulo 13, o versículo 38 e 39, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e João capítulo 3, do versículo 16 a 21. Portanto, você que me ouve, para você ser salvo, você, como pecador arrependido dos seus pecados, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo o valor da sua obra, que foi por você, um ímpio pecador. Agora, para você se perder, basta ficar como está. Com a sua morte, você vai abrir os seus olhos, infelizmente, no inferno e sofrer eternamente as consequências dos seus pecados. Não faça isto. Não precisa que esta seja a sua sorte eterna, pois Deus tem feito tudo para salvar você, dando o que havia de melhor da sua parte, dando o seu amado Filho. Portanto, creia nele. Deixe que Deus opere em seu coração, mostre a ruína dos seus pecados, lhe convença da necessidade desta salvação, porque é uma necessidade que deve ser posta em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Isto ele falou em Mateus, capítulo 6, está registrado as suas palavras em Mateus, capítulo 6, versículo 33.